Daí, pessoal, mais uma resolução. Um bairro de uma cidade foi planejado em uma região plana com ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano de coordenadas cartesianas seguinte, esse bairro localiza-se no segundo quadrante e as distâncias nos eixos são dadas em quilômetros. A reta de equação y igual a x mais 4 representa o planejamento do percurso da linha do metrô subterrâneo que atravessará o bairro e outras regiões da cidade. No ponto P, de coordenadas -5 e 5, localiza-se um hospital público. A comunidade solicitou ao Comitê de Planejamento que fosse prevista uma estação do metrô de modo que sua distância ao hospital, medida em linha reta, não fosse maior que 5 km. Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isso seria automaticamente satisfeito, pois já estava prevista a construção de uma estação no ponto de coordenadas. Aí vem as alternativas. Ok? Então, rapidamente, o que eu tenho aí nessa questão? Eu tenho um plano cartesiano, onde está disposta a representação, vamos dizer assim, da cidade no segundo quadrante. E aí tem uma reta, né? Esta reta aqui. Esta reta que representa o trajeto do metrô subterrâneo. E esta reta, ela tem como equação y igual a x mais 4. Bom, aí acontece que no ponto P, -5 e 5, existe um hospital. E aí, então, a comunidade pediu que fosse feito um ponto de embarque e desembarque, enfim, uma plataforma, né, aqui nesta linha de metrô, de forma que a distância da plataforma até o hospital não ultrapassasse ou fosse menor que 5 km. Então, deixa eu apontar para ti aqui. Esse hospital, localização do hospital, então -5 e 5. Então, aqui estaria o x igual a -5 e aqui o y 5. Então, mais ou menos aqui nesse ponto, que é o ponto P, eu tenho o que aí? Eu tenho o hospital. Ok? Bom, o que significa dizer aí? Que eu vou posicionar o ponto, posicionar aí o ponto de embarque e desembarque do metrô sobre essa linha, né? O ponto de desembarque ou embarque tem que ser por aqui, ou por aqui, ou por aqui, ou por aqui, e assim por diante. Eu não posso pôr o ponto de desembarque aqui, né? Nem aqui, nem aqui. Estar sobre a linha do metrô, sobre essa reta aí. Então minha primeira preocupação é o quê? Verificar qual desses pontos ou quais desses pontos fazem parte dessa reta, dessa linha. Se algum ponto estiver fora dessa reta, já eu elimino, né? Porque aí não posso ter um ponto fora dessa reta. Então vou verificar se existe essa possibilidade. Então, pensando na letra A, que tem como coordenadas -5 e 0. Então, o y, aqui, ó, y igual a x mais 4. Então, o y é 0, igual a x, que é -5, mais 4. Aí eu tenho 0 igual a -1. 0 igual a -1? Não. Portanto, essa possibilidade aqui está fora, né? Porque seria um ponto fora do trajeto do metrô. Vou analisar a letra B. A letra B tem como coordenadas -3 e 1. Y igual a x mais 4. O y é 1, igual a x menos 3, mais 4. 1 igual a menos 3 mais 4, realmente é igual a 1. Então, o ponto B é um candidato a ponto de embarque e desembarque do metrô. Só me falta depois verificar se essa distância, né, do B até o hospital é maior ou menor que 5 km. Mas ele é um candidato porque se situa sobre a reta que representa a linha do metrô.
o ponto C, ou a alternativa C, menos 2 e 1. Y igual x mais 4, o y aqui é 1, igual ao x, aqui ó, menos 2, mais 4. Eu tenho que 1 é igual a 2. 1 é igual a 2? Não. Portanto, o ponto C, ou o ponto da alternativa C, também está fora do trajeto do metrô, portanto, não pode funcionar como plataforma. Na letra D, eu tenho o ponto de coordenadas 0 e 4. Y igual a x mais 4. O y está aqui, ó, é 4. O x está aqui, ó, é 0. 0 mais 4, e aí 4 igual a 4. Fechou. Portanto, o ponto D, ou o ponto da alternativa D, também se candidata como ponto de embarque e desembarque. Na alternativa E, eu tenho 2 e 6. Y igual a x mais 4, o y está aqui, 6, igual ao x, que é 2, mais 4, e aí 6 é igual a 2 mais 4, 6, também é um ponto que está sobre a linha y igual a x mais 4, ou seja, está na linha do metrô. Então pode funcionar como ponto de embarque e desembarque. Qual é a ideia aqui? A ideia agora é verificar desses 3 pontos, qual deles que tem a distância menor do que 5 km. Então vou pensar assim, ó, alternativa B, menos 3 e 1. A alternativa D, 0 e 4. E a alternativa E, 2 e 6. Então, eu quero a distância desse pretenso ponto até o hospital, que tem como coordenadas menos 5 e 5. Então, olha só. Ponto P, menos 5 e 5. Eu vou colocar nos outros aqui também, ó. Ponto P, menos 5 e 5. E aqui o ponto P, menos 5 e 5. E aí eu vou calcular a distância entre esses 3 pares de pontos aí. A distância entre 2 pontos, se eu pensar 2 pontos A e B, a distância entre 2 pontos, ela tem como forma tradicional, usando essa expressão, né, que decorre da relação de Pitágoras, que seria x do B menos x do A ao quadrado, mais y do B menos y do A ao quadrado. Então eu posso usar aqui, né, x, aqui y, e vai substituindo. X, vai substituindo a expressão. Mas eu posso também usar uma espécie de regra prática que acelera essa fórmula. Então não vou deixar de usar essa fórmula, mas eu, de certa maneira, acelero, faço uma espécie de atalho aí nessa fórmula. Então funciona assim, ó. Tu vai estabelecer aqui uma raiz quadrada, que é essa aqui, ó, e vai colocar a distância entre os x. De menos 3 até menos 2, até menos 5, a distância é 2. De menos 3 até menos 5 é 2 de distância, então 2 ao quadrado. Somo com a mesma coisa no y. De 1 até 5, a distância é igual a 4. Então aqui 4 ao quadrado. E aí eu tenho raiz de 4 mais 16. Isso é igual a raiz quadrada de 20. Aí raiz quadrada de 20, bom, vou deixar assim por enquanto, tá? Depois a gente discute essa raiz de 20 aí. Faço o mesmo raciocínio na letra D. Raiz quadrada de 0 até menos 5, a distância é de 5 unidades. 5 ao quadrado. De 4 até 5, a distância é 1.
Então aqui mais 1 ao quadrado. Raiz quadrada, 5 ao quadrado, 25. 1 ao quadrado é 1, e aí eu tenho raiz de 26. Bom, já por enquanto está sendo isso aqui, né? Porque se as duas fossem menor que 5, eu teria duas respostas. Então essa aqui possivelmente não é menor que 5, porque senão raiz de 20 também seria. E até se tu pensar, a raiz de 26 é 5, alguma coisa, já que raiz de 25 é 5. Mas depois a gente analisa isso. Aqui, raiz quadrada de 2 até menos 5, a distância é 7. 7 ao quadrado. De 6 até 5 é 1 de distância. 1 ao quadrado. Então isso aqui eu tenho 7 ao quadrado, 49, mais 1 ao quadrado é 1. E aí eu tenho 50. Bom, eu posso fazer a extração bonitinha, né, a simplificação, né, a extração de fator do radicando, eu posso analisar de forma decimal. Raiz de 20 é o quê? É 4, alguma coisa. Por que isso? Porque 4 vezes 4, 16, e 5 vezes 5, 25, passaria. Então isso aqui é 4, alguma coisa. Já é, inclusive, a resposta, né? Porque uma distância menor que 5, é 4, alguma coisa. Raiz do 26 é 5, alguma coisa, porque 5 vezes 5, 25. É 5, bem pouquinho, mas é mais do que 5. E raiz de 50 é 7, alguma coisa. Portanto, realmente, aquela que pode se configurar como ponto nessa linha de metrô é a alternativa B, menos 13,1, já que a distância desse ponto até ali o ponto P é menor que 5, ok? Então era isso, espero que tenha aproveitado. A resolução às vezes fica um pouco longa, né, para uma questão que não é tão complicada assim, mas eu ressalto que eu gosto sempre de manter resoluções secundárias, né, abordar a questão de forma mais cautelosa, mais detalhada, para que tu realmente tenha um aproveitamento nos teus estudos a respeito do aspecto resolutivo, ok? Então era isso, forte abraço, obrigado pela visita e até a próxima.